Então, bom, boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao meu amigo Giovanni Seabra pela gentil ideia de me chamar para esse evento fantástico. É a primeira vez que eu participo, espero que não seja a última. Viu, Giovanni? Por que um biólogo participar de um evento da Conferência da Terra? Aqui, como vocês podem ver, existem outros planetas como a Terra, mas esse nosso pontinho azul aqui é muito especial. Muito especial, particularmente por causa da vida. Nós nem sabemos se existe vida em outros planetas. Agora, em qualquer planeta, o geógrafo pode fazer a festa e pode estudar muita coisa e defender muitas teses. O biólogo não pode fazer nada. A gente só pode fazer onde houver vida. E esse nosso planeta é muito importante por isso. E no nosso planeta, nós temos aqui o nosso país, está cheio de parasitas. Por que tem que estudar os parasitos? Porque a maior parte dos seres vivos são parasitos. Não estou falando desse político aqui com dinheiro na mala, na cueca, não. Eu estou falando de parasitos mesmo, protozoários, eumintos. Podem ser 80% dos seres vivos. Isto é, se não conhecemos os parasitos, sabemos pouco de biologia. E outra coisa, mas eu sou um biólogo de laboratório, mas a definição do Levine é que a parasitologia é uma área da ecologia. Ecologia estuda a interação de espécies entre si e com o ambiente, pois é isso que são os parasitos. Nós carregamos até 300 espécies de homintos, mais de 70 de protozoários, até 4.000 espécies de bactérias, 300 de fungos, etc. Somos um grande ecossistema com vários ecótopos, vários nichos ecológicos. E aqui vocês podem ver vários protozoários, vários artrópodos parasitando o homem, cada um no seu nicho particular para o qual ele se adaptou. Tá? E existem adaptações específicas para cada local do corpo humano. Mas... E outra coisa, essa convivência com esses nossos vizinhos é tão antiga que eles já fazem parte do nosso corpo. Mais de 10% do genoma humano tem origem viral. A placenta humana é formada graças a uma proteína viral chamada sincitina. É o que forma o sincício trofoblasto. Quer dizer, se não fossem os vírus, os retrovírus endógenos, estaremos colocando o ovo até hoje. As mitocôndrias, os cílios e flagelos parecem que se originaram de bactérias. Talvez até o próprio núcleo da célula, onde está o nosso genoma, onde está maior parte do nosso DNA, tenha se originado de uma arqueabactéria. Então a coisa é bem antiga. E a casa da gente? Quando a gente fala ecologia, ecologia vem do grego oikos, que quer dizer casa. Mas a gente pensa que a gente está em casa e está isolado. Eu gosto desse livro do Dan, que é assim, nunca está sozinho em casa. A gente nunca está sozinho em casa. Nós temos miríades de insetos, de outros artrópodos, muitos tipos de bactéria que coabitam o nosso ambiente e cada cômodo tem uma fauna e flora específicos. E a gente pensa que está protegido dentro de casa, né? Então, essa onda agora da Covid-19, as pessoas acreditam que estão protegidas dentro de casa. Não é verdade. Essa publicação que acabou de sair, saiu agora, nesse mês de outubro, do CDC de Atlanta, mostra que mais de 50% dos casos de uma população grande de Covid-19 foi adquirida dentro de casa. O que aconteceu em Nova York também, com as pessoas em asilos para idosos se infectando, comprova essa ideia. A gente tem uma visão meio arquetípica do fique em casa que você está protegido. Parece que eu tenho um filho pequeno, apesar da minha idade, a gente assiste o desenho do Agente Bink, que os personagens querem defender a casa do ataque dos insetos, dos bichinhos que vêm do jardim. É como se os vírus viessem do espaço, como invasores, eles vão invadir. E aí esses bichinhos querem defender a casa. É mais ou menos assim que a gente pensa. A nossa civilização vive nessas bolhas, acha que a sua bolha está isolada, mas essa bolha se sobrepõe com várias outras bolhas. E a gente se infecta. Eu gosto dessa ideia aqui. Estão preocupados com o coronavírus, mas e a dengue? E a zika? E a chikungunya? E, se você olhar,
Os casos de transmissão, a maioria deles se dá no domicílio ou no peridomicílio. O mesmo acontece para a tríplice epidemia, acontece para a doença de Chagas, que depende se existe tela, se tem cão, se tem galinha, no quintal. Quer dizer, 80% da transmissão pode ser dada em casa. No caso da doença de Chagas, ela pode atingir 2% da população brasileira. É uma verdadeira, uma endemia que é quase uma epidemia. Então, as pessoas pensam sempre que está associada a casa de pau a pique, mas o que aconteceu, na verdade, é que esse barbeirinho que está aqui em cima da palmeira se adaptou para esse coqueirinho aqui, por exemplo, em Salvador, e o Triatoma tibia maculata começou a infestar essa área, e até o prefeito de Salvador, na época eu residia lá, se mudou do condomínio com medo dos barbeiros e escorpiões e outras coisas. A mesma coisa acontece com leishmania, por exemplo, no caso da transmissão da leishmaniose e na transmissão da malária. A transmissão está associada ao domicílio e ao peridomicílio. Um exemplo interessante que eu gosto, na Bahia, chamam esse nematóide aqui, o Enterobius vermiculate, é chamado de caseira. Ele já expressa que ele é transmitido dentro de casa. E isso, claro, está ligado às desigualdades do Brasil, né? Aqui, isso foi um do Live Science que saiu, falando que a transmissão doméstica, intradomiciliar, é mais alta do que se pensava. É chegar ao ponto do David Nabarro, da OMS, dizer, pelo amor de Deus, não façam mais lockdown. As pessoas não têm sentido, não têm proteção. O mesmo que acontece com a lepra ou hanseníase. E o curioso é que, se vocês olharem a literatura médica, o PubMed, que é um portal de publicações médicas, ele mostra um aumento da associação de publicações com doença e lixo aqui em 2020. Mas são poucas vezes isso é lembrado, são 690 artigos somente, o que é muito pouco, as pessoas não se lembram muito disso. Em casa, as pessoas chegam a morrer porque estão cozinhando, usando fontes de combustível que liberam gases tóxicos. 3,8 milhões de pessoas morrem anualmente por causa disso. E muitas pessoas têm pneumonia, infarto, diferentes tipos de isquemia e doença obstrutiva pulmonar. Isso dentro de casa. Então, o nosso projeto, eu estava falando ainda há pouco, Ciência na Estrada, Educação e Cidadania, nós adquirimos um ônibus, que começou na Fiocruz Bahia, continua agora no Instituto Oswaldo Cruz. Conseguimos verba do CNPq para adaptar um laboratório volante, e nós visitamos várias comunidades, escolas, postos de saúde, onde as crianças adentram o veículo e visitam o laboratório. Temos uma TV que exibe vídeos aqui dentro. Aqui tem vários vídeos do nosso projeto, para quem quiser conhecer. E nós, falando em casa, nós usamos um iglu inflável, que simula uma casa cenográfica, onde as crianças visitam e elas procuram os barbeiros, os vetores, as larvas de Aedes aegypti. Aqui estão as crianças procurando. A ideia é estimular o protagonismo da criança, do estudante, porque ele tem uma capilaridade muito grande em todas as comunidades, então ele leva a informação para dentro de sua casa, para a casa de seus vizinhos, para a comunidade toda. E aí essas crianças, elas, nesse protagonismo, elas brincam com essas maquetes. Vocês estão vendo essa criança é bonita, parece até comigo. Olha só, vai lá recolhendo o lixinho, botando a pontaria que não está muito boa. A ideia é que a criança seja esse multiplicador da informação. Para ajudar essa informação, a gente preparou vários materiais, fizemos algumas expedições na Bahia, no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em vários lugares do país. Preparamos esses materiais. Os cordéis, por exemplo, já são usados em treinamento de agentes de saúde, fizemos cursos para médicos, enfermeiros. Esse é um vídeo também que está no nosso site no YouTube, depois eu vou dar o endereço a vocês. Nós fizemos vários livros paradidáticos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, eles também estão disponíveis, vou dar o site para vocês. Inclusive, aqui a gente ensina como fazer um microscópio com uma caixa de fósforo. Não foi ideia nossa, isso foi ideia do Rough Science, da BBC,
E aqui foi a ideia nossa, fazer um microscópio com uma garrafa de plástico e as lentes estão aqui. Você foca o microscópio rosqueando a tampa dele onde estão as lentes. Isso está lá num dos livros. Bom, lembrando que eu sou biólogo adoro ir para a Amazônia, virar fotógrafo, virar o Sebastião Salgado, e aqui a gente via a Amazônia toda muito bonita, nós estávamos aqui nesse barco, e os biólogos diziam, olha, o barco é muito bom para o padrão da Amazônia, ele tem banheiro, tem caixa d'água, só para o primeiro dia. No segundo dia, quando você vai escovar os dentes, essa é a cor da água. Aí é a água do Rio Madeira. A cor não é muito convidativa para você colocar na boca, especialmente se você dá descarga aqui no banheiro, o cocô sai boiando aqui no papel higiênico, tá vendo? E aí as fezes de toda a nossa equipe, que tinha mais de 30 pessoas, está contaminando a área onde os ribeirinhos vivem, e inclusive a água que a gente vai usar depois. Problema muito sério. Quando a gente... essa aqui é a minha esposa que eu falei, Ana Márcia. Estávamos nós na comunidade na Amazônia e conversando com os ribeirinhos, muitos têm banheiros primitivos, absolutamente precários, grandes, muita gente evacua a céu aberto, aí vocês veem pedaços de caderno aqui servindo papel higiênico e contaminando as crianças deles. Se a gente pensar hoje a moda é Covid-19, eles descobriram que o vírus pode ser veiculado pelas fezes. Se ele é veiculado pelas fezes, a água e os insetos podem fazer veiculação mecânica para a transmissão. Então, o SARS-CoV-2, ele se assemelha a giardia, ou ameba, ou outros patógenos que nós já estudamos há muito tempo, que nós já combatemos. Então, nessa comunidade na Amazônia, nós ajudamos a comunidade a construir banheiros de permacultura, que são fantásticos, de fato, realmente, eles funcionam. A contaminação da água não é um problema novo e não é uma preocupação nova. A tese de Oswaldo Cruz, que foi quem criou a casa onde eu trabalho agora, que é a Fundação Oswaldo Cruz, já foi sobre veiculação microbiana pelas águas. E tem muita bibliografia a respeito, muitas bactérias, vírus, protozoários, eu listei mais alguns aqui do lado, são veiculados pela água. E aqueles que não são veiculados diretamente pela água também o são por insetos que proliferam na água. Então a água é um problema muito sério. A higiene, a lavagem de mãos, é uma das maiores causas de internação hospitalar no mundo. A OMS se preocupa muito com isso. Agora tem o Dia Mundial de Lavagem de Mãos. Então, nós utilizamos um microscópio digital de mão para mostrar a sujidade na mão das pessoas. Isso aqui é na Amazônia, isso aqui é na Bahia. E aí as pessoas veem que a mão está suja e vão lavar suas mãos. Se imaginam, se agora com a Covid... 1 em cada 4 americanos não lava as mãos regularmente, o brasileiro deve ser daí para pior, infelizmente. Nós publicamos isso aqui na Espanha, quem quiser está disponível. Falando em higiene, os produtos matam 99,9% das bactérias. Isso é um problema terrível. E às vezes tem esse produto aqui, triclosan, um produto extremamente tóxico, danoso, um disruptor endócrino. E ainda seleciona bactérias com múltipla resistência a drogas. E às vezes eles fazem assim, vendem um produto no mercado e se diz composição, princípio ativo. Mas o que é? Não diz. Princípio ativo. O que é isso? Somos cobaias. Somos milhões de cobaias, como esse livro que foi publicado se referindo aos Estados Unidos, porque a indústria também faz isso com eles. Lá é mais difícil, esse livro aqui é um pouco antigo, mas estão fazendo isso conosco. E hoje temos produtos que têm dióxido de titânio, ótimo. Sabe o que é ótimo mesmo? O dióxido de titânio, ele tem efeitos tóxicos para seres humanos e animais aquáticos. Para melhorar, ele tem vários efeitos tóxicos no nosso organismo, e ele ainda pode pegar a nossa bactéria mais comum, que é a Escherichia coli, da nossa flora, da nossa microbiota, transformá-la em patogênica e ainda por cima em resistente a drogas. É uma maravilha, né? Você paga para transformar o seu vizinho em criminoso, perigoso, um assassino. Inacreditável, né? Bom, então a gente procura
fazer trabalhos, intervenções educativas junto às comunidades de ribeirinhos, junto aos agentes de saúde, usando o alcance de canais de televisão. A AmazonSat, por exemplo, tem um alcance muito grande na Amazônia Legal. A gente ensina os sódios para usar o ultravioleta solar para purificação da água, ensinar o cuidado com o lixo, ensinar a não jogar óleo de cozinha usado, fazer um sabão ecológico para ajudar a preservar o meio ambiente, pois a população sofre muito com a população da água. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Esse rio, em Cleveland, nos Estados Unidos, ele pegou fogo pelo menos umas 12 ou 13 vezes. Esse rio, por isso o governo americano criou o Clean Water Act, para evitar a poluição. Isso acontece no mundo todo, isso aqui foi nos Estados Unidos também, isso aqui foi na Rússia. Na Rússia o rio ficou vermelho de tanta poluição. Realmente isso é um problema muito comum. E nós não podemos viver com essa dicotomia maniqueísta de o ambiente está de um lado, nossa sociedade está do outro. Olha, de um lado você tem aqui as árvores, o tema da nossa conferência, do outro você tem a cidade. Essa separação, esse branco e preto, num conflito com a bela natureza e a horrível sociedade nesse jogo de xadrez, isso não pode ser dessa maneira. Agora, o que tem acontecido com a nossa urbanização, aqui eu me refiro ao planeta inteiro, as cidades vão crescendo e vão avançando para os hábitats. E nisso nós vamos afugentando os animais, invadindo seus espaços e criando áreas de interface. Nessas interfaces, a gente exerce vários efeitos danosos, vários efeitos perigosos, atingimos, através do clima, desmatamento, da poluição, nós atingimos essas espécies animais e as suas faunas, as suas floras, as suas microbiotas. Através dessa interface, nós vamos prejudicando muito o ambiente. E como é que a gente vai terminar? A gente vai terminar igual aquele filme de ficção científica, que o planeta todo vira uma cidade? Eu não creio, eu acho que a gente morre antes. Mas essa relação opressiva do homem com o meio ambiente parece que está acontecendo. Existe, vocês olham essa foto aqui de Nova York, olha essa foto aérea do Central Park. Quando você está dentro do Central Park, você acha que está no paraíso, uma floresta, mas quando você vê numa foto aérea, a seclusão do meio ambiente, a maneira como essa biodiversidade está reclusa nessa pequena área massacrada de forma opressiva, é realmente assustador. Isso pode levar a doenças. Por isso a Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, tem todo o interesse. Porque nesse conflito do humano com o meio ambiente é que está as oportunidades do contágio. Tem vários autores que discutem isso, a origem das zoonoses, as doenças que têm origem em animais. Esses animais podem ser os ratos que causavam a peste, os cães que transmitiam a raiva, o ebola na África transmitido por morcegos, a vaca louca, todo mundo sabe, a gripe aviária. Agora estão sacrificando até os minks por causa do coronavírus. Eu ia comprar um casaco de mink para minha esposa, não vou poder comprar mais. Estão matando os minks todos da Dinamarca. E a história do pangolim e do morcego, que a gente não sabe direito de onde veio o SARS-CoV, mas, de qualquer forma, foi dessa interface humano-meio ambiente. E com a pandemia, o que vem acontecendo? A gente cedeu espaço para os animais, e eles passaram a ocupar o nosso espaço. Isso aqui é Niterói, a cidade de onde eu estou falando. Isso aqui é um museu. E aqui nós vemos a Praia de Caraí, Praia das Flechas. Isso aqui é tartaruga, gente. Tartaruga de verdade. Quer dizer, essas tartarugas estão num ambiente totalmente urbanizado. Os animais começaram a invadir as cidades, o que mostra o quê? Aquela ideia maniqueísta separada o habitat do humano e o habitat dos animais são diferentes? Não. Não são. A gente espanta eles, mas nós e eles estamos no mesmo ambiente. É importante que a gente não perca isso de mente. Esses autores discutem muito o papel das árvores na saúde humana.
Claro que as árvores são importantes, não precisa nem dizer isso. A prática esportiva, o lazer. Aqui é uma caminhada, aqui na Rússia, por exemplo, um parque maravilhoso, as pessoas caminhando, o pessoal jogando vôlei em outros lugares. E aí, benefícios na regulação da água, da temperatura, do CO2, do estresse das pessoas, produção de frutos, a biodiversidade para o espaço, até o valor dos imóveis. E outra coisa importante, o ecoturismo, ou turismo ecológico, eu gosto desse livro que é os ecoturistas salvam o mundo, mas tem que ter um certo cuidado com isso. Nem sempre o mundo salva os ecoturistas. Alguns morrem afogados em rios com correntezas. Tivemos um caso recente de um artista que morreu, foi uma tragédia. Muitos casos de crianças que tocam insetos peçonhentos ou ingerem espécies de fungos ou plantas que são venenosos. Animais carnívoros, como jacarés, piranhas, cobras, além do problema da violência e das queimaduras de sol, é claro. Meu amigo Léo Fux aqui, ele é professor de música da UFRJ. Ele não seria capaz de capturar uma aranha caranguejeira? Claro que não. Certamente foi esse índio que está aqui atrás dele, que ganha um trocadinho para o turista tirar uma foto. É sempre importante esse agente local. Eu não quero mostrar o Léo Fux, não. É meu amigo, mas eu quero mostrar esse índio. É o agente local que é fundamental. Isso é muito bem abordado no livro, nos vários livros do nosso amigo Giovanni Seabra. Esse aqui, eu estou atrás desse livro aqui para comprar. São trabalhos muito, muito interessantes e mostram o papel do ecoturismo e do turismo sertanejo para o desenvolvimento regional. Isso é muito importante para o nosso país. E aí, tem outra coisa, as plantas em casa podem reduzir a poluição do ambiente. Eu, que tenho filho pequeno, fiquei preocupado com isso, então comecei a plantar plantas que são as campeãs na redução de poluição, como aqui a jiboia, a dracena, o clorófito, samambaia, as espadas de São Jorge. Inclusive, nós temos aqui, eu tenho esse livro interessante, A Revolução do Jardim. O lírio da paz também é um bom redutor de poluição. Aqui é um controle, isso aqui é um líquen, é uma parmélia. Essa talófita, essa planta criptogâmica, na verdade, o líquen é um consórcio de alga e fungo. Ele é muito sensível à poluição. Se tiver muito poluído o ambiente, ele morre. Então, enquanto ele estiver vivo, o ambiente está respirável. Mas a gente tem que mudar o nosso conceito. O que é o paisagismo de condomínio, o que é o paisagismo natural? Aquela ideia da biodiversidade, aquela ideia... Eu estou falando muito rapidamente, porque nós já tivemos várias palestras fantásticas, aliás, a organização está de parabéns. Então, algumas vezes foi falado em agroecologia. Na verdade, a agroecologia é um aumento de biodiversidade. Nós abordamos isso nos nossos livros também, e a gente faz um pouco de ensino de ecologia no pátio da escola, e o que eu faço aqui em casa é fazer minha casa uma verdadeira mata. E já fizemos experimento com um plantio, por exemplo, de tomates, e, como eu estava falando com o professor João Carlos ainda agora, a gente que gosta de trabalhar com estudantes, com professores, a gente pode fazer um experimento que é reproduzido na escola. Isso é muito interessante. E aqui em casa a gente tenta fazer uma espécie de corredor ecológico, ligando as áreas de mata, aqui é Niterói, no Rio de Janeiro, nós vemos aqui em casa, eu deixo algumas comidinhas, às vezes umas frutinhas, e vem o sabiá do coqueiro, vem os bem-te-vis aqui se alimentar, e eu faço daqui um pequeno aeroporto para ele chegar nas outras áreas verdes. Mas eles... Titica de passarinho é um negócio muito bom, é uma bomba de sementes. E aí ele deixa um souvenir para a gente, que é bosta, cocô de passarinho. Mas eu querendo saber se isso está fazendo dispersão de sementes, olha aqui as sementes. Tá assim. Além da dispersão das sementes, ele pode dispersar bactérias que estão na sua flora intestinal. Então, eu não vou deixar o vídeo correr aqui, mas a gente fica num ambiente desse. Esses dois livros falam do Tell-Me, de trazer a natureza para a sua casa, da sua residência ser uma reserva ambiental.
e você poder ajudar a preservar a biodiversidade. E aqui, inclusive, a gente faz compostagem, a gente faz captação de água de chuva para regar essas plantas. Olha aqui, 2 aranhas disputando o território, essa aqui é uma salticida, ela vai lá e ataca essa aqui. Aqui a gente tem morangos e tal. E o interessante é você ter olha, atacou. Um verdadeiro hobby, é uma ciência cidadã, é a verdadeira citizen science de ficar observando espécies que estão disputando o território lá, ela vai cair. Dentro de sua casa. É muito interessante. E aí a gente faz a captação de água na Amazônia. Isso aqui é no distrito de Humaitá, no Lago do Puruzinho, sul do estado do Amazonas. E aqui, olha, seja a mudança que você quer ver no mundo, Gandhi tinha toda razão. Se a gente não faz isso na casa da gente, se a gente não dá o exemplo, a gente não ensina a ninguém. E aí, a ideia de ensinar e dar o exemplo, esse aqui é Marquito, nosso filhinho, e aí ele já aprende a plantar, e aí ele colhe aqui as jabuticabas e conta, é brincadeira de contar quantas jabuticabas, quantos pimentões, aí ele cuida das plantas, vê as plântulas nascendo, fica muito feliz de colher, e aí às vezes temos uma boa colheita de jabuticaba, isso aqui é uma colheita completa, né? Não precisa nem alugar um caminhão. Mas os passarinhos também dividem conosco a refeição, então isso é muito bom, ter essa alegria de mostrar para o mais jovem essa convivência ambiental. Curioso que eu não vou mudar a pirâmide alimentar de ninguém com isso, óbvio, mas esse artigo aqui do Food Security mostra que o gathering, a jardinagem doméstica, a agricultura urbana podem melhorar a segurança nutricional em resposta à pandemia. Isso realmente acontece. Agora, o nosso país é muito desigual. Nem todas as pessoas têm a sorte que a gente tem um espaço, ter umas plantinhas. Algumas pessoas derrubam as árvores para construir seus barracos. E essa desigualdade... Aqui parece um Photoshop, tirei essa foto. Em Salvador, nós vemos aqui um bairro de classe média e um bairro de classe baixa. O Rio de Janeiro e outras grandes cidades têm a mesma característica. Isso aqui é no interior da Bahia, isso aqui é na Amazônia, isso também é na Bahia, isso aqui é em Brasília, lixo aberto, com os pombos dentro. O problema é que o lixo, quando você tem, mesmo que haja uma usina de produção de gás, o material particulado pode carregar DNA bacteriano, e esse DNA, por sua vez, levar a resistência a drogas. E essas bactérias com múltipla resistência a drogas podem contaminar as nossas praias, que é um grande perigo. O Vibrio vulnificus, que é uma chamada bactéria comedora de carne, já causou casos letais de infecção em várias praias em diferentes partes do mundo. E o lixo? O lixo é uma tragédia, não só no Brasil, obviamente, isso aqui é no Brasil, até seres humanos e ursos se alimentando através do lixo, o que é um problema ecológico e social. E, na verdade, não há nenhuma diferença entre o ecológico e o social. Só que um é estudado por um profissional, outro é estudado por outro. Quando estávamos na Amazônia, a gente viu muitas pilhas jogadas. Eu nunca pensei em lixo eletrônico no meio da Amazônia. Não havia luz elétrica aqui, acabou de ser instalada. Então, como as pilhas trazem grande quantidade de metais pesados, começamos a recolher esse material. Comecei a recolher e tal, e aí as crianças repararam. E aí os meninos começaram a recolher também, isso virou uma gincana deles. E depois a gente já viu que eles tinham um papa-pilhas. Não é esse aqui não, esse aqui em casa. Então, para contextualizar o perigo das doenças e do lixo, nós fizemos isso aqui. Esse vídeo foi um italiano chamado Cláudio, nosso amigo, que nos cedeu. É uma fêmea de Aedes colocando ovos, e a gente observa essa postura aqui nesse computador, todo decorado de lixo, os escorpiões, aranhas. Então, as pessoas, as crianças, as pessoas do público percebem o contexto do lixo com a geração da doença. O lixo pode ser um problema muito grande, como os pneus, um trabalho que nós fizemos lá em Porto Velho, mas ele pode ser aproveitado, por exemplo, para decoração de ambientes ou para decoração das ruas.
Então, vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa sobre a biodiversidade. Por que a gente fala tanto em biodiversidade e qual é a importância disso? Primeiro, os cientistas se preocupam quando um parasita entra em extinção. Mas tem tanto parasita, para que a gente vai se preocupar com parasita? Eu vou mostrar para vocês, vou tentar convencer vocês de que isso é importante. É mais fácil você querer preservar o urso panda do que um bicho feio. Ninguém além da minha mulher vai querer me preservar. Mas, olha, bicho bonitinho as pessoas querem preservar. Mas pode ser que um bicho feio como esse verme, possa salvar a vida de um bicho bonito e saboroso como uma truta. Como assim? Salvar o ambiente dos rios e lagos. Como assim? Como que um verme vai salvar esse ambiente? Pois é, isso aqui eu levando meu filhinho para conhecer um pouco de um parque nacional, e nós vemos que muitos rios ficam com o leito do rio coberto de folhas. E essas folhas costumam ser degradadas com auxílio de tricóptera, esse insetinho feioso aqui. Bom, o tricóptera, ele é uma refeição muito boa para os peixes, então os peixes matam o tricóptera, que é uma isca usada na pesca, consequentemente eles não degradam as folhas, e aí o rio não tem algas. Mas quando aquele verme infecta os grilos, por exemplo, os grilos se jogam na água e morrem afogados. E o verme segue o seu ciclo. Mas aí o grilo alimenta o peixe. Como o grilo alimenta o peixe não mata o tricóptera. Como o tricóptera sobrevive, ele consegue degradar as folhas. E aí as algas começam a crescer e o meio ambiente evolui. Bonito isso, né? A gente dificilmente lembra disso. Vou dar outro exemplo para vocês. O lobo mau é muito mau. Todo mundo sabe que o lobo mau é horroroso. Todo mundo só pensa no lobo como aquele arquétipo da coisa horrorosa e perigosa. Mas não sempre, nem sempre isso. Temos o meio ambiente, e aí o homem se aproxima, aprecia esse ambiente e começa a cultivar. Tem a sua pecuária, sua agricultura, e depois os lobos vêm e comem algumas vaquinhas. E aí começa o problema, o homem armado elimina esses lobos. E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu, por exemplo, na área de Yellowstone. Os veados proliferaram muito, e aí eles comeram toda a vegetação dessa área de mata ciliar, que é uma área muito importante para a estabilidade do ecossistema do rio. E aí o que aconteceu? Devastaram essa área. E aí foram reintroduzidos uma dúzia de lobos. Os lobos mudaram o comportamento dos veados, que mudaram para as montanhas, para ficar em áreas, para dificultar a caça. E aí as árvores começaram a crescer. Com isso vieram os pássaros. Depois os castores. Os castores são os grandes engenheiros dos rios, que criaram, através de seus diques, habitats para patos, anfíbios, répteis, peixes. Até alguns coiotes vieram e os lobos mataram também os coiotes. E aumentou o número de coelhos e ratos, e falcões, águias carecas, doninhas, raposas, texugos, todo o meio ambiente. E até mesmo os ursos, que ajudam também a predar os veados e se alimentam de frutos dessas árvores. Então, essa é a beleza da história. É por isso que eu estava falando, professor João Carlos, que eu gosto muito dessa interface, por exemplo, no caso da biologia com a geografia. Com isso, o traçado dos rios foi modificando-se e os rios passaram a ser mais perenes, passaram a ser mais estáveis no seu curso, o que é muito interessante. No Brasil, ao invés dos rios se tornarem menos sinuosos, ao contrário dos Estados Unidos, dessa região, que também depende da geografia do local, isso é muito importante. No Brasil, o que está acontecendo? Os rios estão se tornando mais retilíneos, mais assoreados pela erosão, por causa da destruição da mata ciliar.
E as pessoas se esquecem que os manguezais são grandes filtros e essas áreas de várzea também tamponam as enchentes, né? São nossa fonte de água. A água é fundamental para tudo. Qualquer produto que a gente vai adquirir, você imagina, um carro representa o consumo de mais de 14 mil litros de água. Um computador, mais de 1.500 litros de água. Tudo que a gente consome depende de água. E esse ambiente depende da microfauna, a microbiota, que faz a parte de reciclagem de nutrientes no solo. O que está acontecendo? Nós estamos aumentando a erosão, estamos assoreando os rios, isso ganhou a capa do Science. Imagina, a capa do Science falando sobre lama. E não era política brasileira, não, é lama mesmo. E aqui nós vemos aqui o sujeito, eu gosto desse cartoon, ele derruba as árvores, a chuva vem, assoreia o curso d'água e alaga a casa dele logo depois. É mais ou menos o que acontece, também é abordado nos nossos livros. Aqui eu fui atravessar um rio assoreado na Bahia, atolei, parece aquela história, a vaca foi para o brejo. Esse rio completamente assoreado, então aqui a biodiversidade é destruída. E o que isso faz com a geografia? Mais uma vez, a interface da biologia com a geografia. Quando nós olhamos os rios da América do Sul, da Amazônia Legal, incluindo o Rio Amazonas, está havendo um aumento do delta dos rios de cerca de 16 quilômetros por ano, por causa do desmatamento. 16 quilômetros por ano. Nós vamos ter que atualizar os nossos mapas. E aí, o que está acontecendo sobre o desmatamento? Há uma tendência à redução do desmatamento. Ele é muito irregular, ele não é igual, ele sobe e desce na Amazônia Legal, aqui não é um dado atualizado, que vai até só 2019, 2020 foi mais alto, mas olha aqui, quando a gente olha os estados diferentes, cada um tem áreas diferentes, e como é visto da estação espacial, as áreas de queimadas são áreas que já foram desmatadas. Não é do meio da floresta, são essas áreas que estão loteadas. Aqui nós podemos ver o desmatamento que aconteceu em Rondônia entre 86 e 2010. Estão vendo aqui? As áreas desmatadas e loteadas pelo próprio formato. Depois de todo esse desmatamento, naturalmente, ocorrem as queimadas. Inclusive, isso também ocorre em São Paulo. A gente pensa que só acontece na Amazônia, não. Olha o Sudeste aqui, ó. Se vocês repararem, o Sudeste e o Centro-Oeste tem mais queimada que a Amazônia. Bom, e aí? Qual é o problema disso? A perda da biodiversidade. Por que a perda da biodiversidade é tão importante? Primeiro, por causa da pesca. Claro, 11% da população do mundo passa fome. Isso é um problema muito sério. Depois, a agricultura. Se as pessoas passam fome e você mata um inseto, como acontece com os neonicotinoides, são os pesticidas que estão matando as abelhas, e isso aí é um problema? Claro que é um problema. Por quê? Mas eu não gosto de mel. Mas não é pelo mel. É pela polinização que as abelhas fazem. Se você reduzir o número de polinizadores à metade, isso significa 700 mil mortes por ano. 700 mil mortes. E mais, com a perda da biodiversidade, algumas espécies de inseto passam a ser pragas. A gente viu os noticiários falando dos gafanhotos no sul do Brasil, né? Todo mundo sabe qual é o problema que isso representa. Então, qual é o equilíbrio para a população de gafanhotos? É o predatismo pelos sapos, pelas aves, mamíferos, répteis. Nós não comemos gafanhoto assim, né? Em alguns países comem. Eu prefiro ser vegetariano. Mas o que acontece? Você tem uma monocultura, que é um problema, grande número de insetos que ou você envenena o ambiente, ou eles podem se tornar pragas nessa monocultura, porque não existem mais os inimigos naturais, os predadores e os parasitas que controlariam essas populações. Já estamos pagando esse preço. No Brasil, já há uma redução na produção de milho, com essas áreas de desmatamento e mudança ambiental. Quer dizer, estamos comprovando a profecia de alguns autores falando da fome e mudança climática. Nesse sentido, as mudanças climáticas, entre outras coisas, estão causando o branqueamento dos corais. As algas simbiontes estão morrendo, o coral está ficando branco dessa maneira. E aí o que acontece?
O coral é colorido, olha os peixes aqui, ó. Depois o coral fica branco. Olha aqui, ó, olha os peixinhos aqui, a moça nadando. Aqui tudo branco, não tem peixe nenhum. Esses peixes são a fonte de proteína para muitos povos do planeta. Se você elimina, eles vão passar fome. Quando eu era estudante, as pessoas falavam assim, ele não pode destruir a natureza, porque aquela planta pode ter um remédio para o câncer. Eu, cá para mim, estudante no pré-cambriano, na UFRJ, naquela época eu achava, assim, é minha conversa, né? Hoje que eu trabalho com plantas medicinais, eu vejo que não é conversa, não. Muitas substâncias são isoladas. Aqui o Taxus brevifolia e o Cataranthus roseus, que produzem o Taxol, Paclitaxel, Vinblastina, Vincristina, muito usadas, que salvaram milhões de vidas. E mais, essa biodiversidade está ligada às funções do ecossistema, os serviços ecológicos, que dão a nossa alimentação, ao nosso bem-estar, a nossa proteção. E mais ainda, a biodiversidade no nosso organismo também é muito importante. Quando a gente muda, no caso de uma criança prematura, há uma perda de biodiversidade de sua microbiota intestinal, pode evoluir para enterocolite necrosante ou autismo. Quer dizer, são doenças diferentes que podem ser causadas por essa população. E isso pode ser, inclusive, influenciado ou deflagrado pelo glifosato, um herbicida usado na agricultura. Bom, todos nós sabemos, eu estou indo rápido porque meu tempo vai acabar. A mudança climática está acontecendo, o CO2 na atmosfera está aumentando a temperatura do planeta e nós estamos tendo temperaturas recorde. Estamos nós aqui em Brasília com 40 graus, 42 no Rio, 40 em São Paulo, temperaturas recorde. O mês de setembro último foi o mais quente da história. Nós chegamos a ter, inclusive, no Alasca, uma temperatura mais alta do que na cidade de Nova York. Isso é uma temeridade. E o que isso faz? Isso leva a muitas mortes. Mortes por problemas cardiorrespiratórios, através de câncer, por infecções, infarto, e é um problema mundial. Nós vemos aqui número de mortes nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. Aí o geógrafo vai dizer, Inglaterra, Rússia, Europa? Peraí, a Europa, tiraram a Rússia e a Inglaterra da Europa? Não. É porque os estudos são diferentes. Um abordou a Europa inteira, o outro abordou só a Rússia, o outro abordou só a Inglaterra. Então, vocês veem que o problema acontece no Vietnã, ou no mundo todo, na Indonésia, é um problema mundial. E esse número de mortes, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você vê de norte a sul do país. Aqui em Moscou, foi um estudo bem detalhado, bem pormenorizado, mostrando o aumento do número de óbitos com o aumento da temperatura. Imagina, aumentar a mortalidade com 28 graus. Isso aqui, para a gente, no Brasil, é fichinha, né? Esse aumento de temperatura, essas ondas de calor, geram subnutrição por causa da agricultura, geram problemas psicológicos, levam problemas de saúde, levam ao aumento de vetores que transmitem doenças como a malária, afetam vários sistemas do nosso organismo e a poluição só na China pode ter levado a 30 milhões de mortes em 17 anos, o que significa 147 mil mortos por mês. Isso é quase um coronavírus do Brasil em um mês de poluição. E a queda da poluição está salvando milhares de vidas. Quer dizer, a gente vai voltar à atividade nas indústrias e vai voltar a morrer. A gente tem que pensar nisso. Não é? O calor aumenta os conflitos armados, isso está acontecendo no Brasil. E não só no Brasil, como em outros países. Aqui no caso de Dallas, o número de ocorrências de crimes violentos aumenta com a temperatura. E o que está levando isso no ambiente? Aqui, por exemplo, na geleira da Groenlândia, a gente vê o degelo acelerado, e aqui a última geleira intacta do Canadá já se colapsou, já desmanchou. E o permafrost vai ter que mudar de nome, que permafrost vem de... Aliás, eu graças ao Giovanni, eu aprendi essa palavra, pergeliosolo. Eu não conhecia essa palavra, hein, Giovanni? Obrigado, hein?
pergeliosolo. Eu aprendi muita coisa por causa desse evento. Eu sou realmente muito grato. O pergeliosolo, não é o permafrost, o pergeliosolo, ele está degelando e, com isso, está liberando metano, um gás de efeito estufa muito mais poderoso do que o CO2. A coisa é tão grave que até um casal que morreu congelado há 75 anos apareceram os corpos agora. A gente está vendo que daqui a pouco vai aparecer mais mamutes. E podem aparecer as doenças zumbis de vírus e bactérias que estão congelados. Isso é um perigo muito grande. Isso aqui foi uma queimada que ocorreu no Canadá, e isso aqui é uma queimada ocorrendo no Círculo Ártico. E eles ainda chamaram de fogo zumbi, porque o fogo pode queimar até por baixo do gelo. É uma coisa assustadora. E com a chuva do Ártico, Svalbard, na Noruega, teve uma chuva muito forte, a mudança climática aumenta a chuva, e depois de chover, formam-se placas de gelo. As renas não conseguem se alimentar. Mais de 200 renas morreram de inanição. Tudo bem que eu sou biólogo, mas não estou tão preocupado assim com as renas. Eu estou preocupado que o Papai Noel não vai ter transporte para trazer os presentes para a gente, né? Isso é que é preocupante. Outra coisa, as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade de furacões, de tufões, de tornados, e o número de mortos está aumentando. E nós estamos vendo a intensidade aumentando, os danos econômicos aumentando. No Brasil, nós não tínhamos notícia de ciclone. Ciclone bomba, os geógrafos provavelmente sabem o que é. Eu só fui descobrir agora. Eu, como biólogo, nunca tinha ouvido falar do que era um ciclone bomba. Agora, nós temos ciclones no Brasil, imagina, que coisa incrível. Além do prejuízo econômico, o número de mortes é muito grande. O furacão Zeta chegou a mais de 110 milhas por hora, 180 quilômetros por hora. Aqui o furacão Laura, o furacão Marco, gerando problemas óbvios. Além disso, os ventos mais fortes com a mudança climática levam a poeira do Saara até a América Central, América do Norte, olha aqui, ó, vindo da África, vem para a América do Sul, sobe a América Central, Houston, Atlanta, Cleveland, e aumenta o número de mortes. Quer dizer, mortalidade infantil na África, no México, nos Estados Unidos, quer dizer, é um problema mundial, não é um problema só da África. E aqui é uma tempestade de areia na Rússia. Então, nós estamos vendo eventos assustadores por todo o planeta. E aí o que nós observamos? Fogo ativo. Reparem que o fogo é muito periódico, ele é sazonal, no Brasil muito nessa região do centro-oeste, na África também, e a produção de monóxido de carbono, as áreas de queimadas, e o CO2 no hemisfério norte, que é um problema muito grande. Aqui nós vemos também uma área de queimadas, essa vai até 2020, de 2000 a 2020. Notem a periodicidade das queimadas envolvendo Europa, Estados Unidos, Ásia e Brasil também, obviamente. Aqui nós fotografamos, eu tirei essas fotos aqui na Amazônia, uma coisa que choca muito, e essas fotos aqui eu tirei em Niterói. As pessoas queimam o lixo, tanto na Amazônia quanto aqui. E queimam para limpar o terreno, porque acho que está sujo, aproveita, planta alguma coisa, constrói uma casa, ao invés de usar esse material para a sua compostagem. 5 minutos? Certo, já estou acabando. Bom, a fumaça que chegou a São Paulo, que fez a chuva negra, foi da Amazônia, em grande parte, mas aparentemente também da Bolívia, Rondônia, Acre, Paraguai e norte da Argentina. Há muita confusão sobre mudança climática, nós temos livros que negam as mudanças climáticas, mas os professores acham que a gente deve ensinar mais e não se sentem preparados. Por quê? Porque o nosso cérebro não está preparado para isso. O nosso cérebro não foi desenvolvido pela evolução para mudanças complexas e muito lentas, mas para coisas imediatas e mais simples. Então, nós desenvolvemos uma prática com caixas plásticas, onde a gente usa cigarros como fonte de poluentes, plantas para simular florestas e comprimidos efervescentes para ser a fonte de CO2. E vemos
que a gente chega a temperaturas até 6 graus mais altas em menos de 1 hora. Então, o professor pode lançar mão disso numa sala de aula. E nós, inclusive, fizemos experimento aqui em casa. Essa aqui é a Juliana, seu Guilherme, Ana Márcia, minha esposa também, companheira. E o plástico? O plástico também é um problema seríssimo, problema para os nossos oceanos. O plástico ele é muito poluente na produção. Agora, com o coronavírus, as pessoas estão usando muito mais plástico, jogando máscaras em todos os lados. A produção do plástico ela libera vapores tóxicos, a manufatura, o consumo e até o manejo dos dejetos é tóxico. E as pessoas acham muito bonitinho fazer decoração de plástico, estão enchendo ambientes de microplástico e acham que isso aqui é decorativo. Isso aqui foi uma cavalgada ecológica que o nosso projeto participou, e aí eu também participei, só para constar, eu sou de cima, o de baixo é o cavalo, e aí todo mundo vai plantar, o prefeito, a prefeita, eu plantei também, e eu reparei que o jardineiro jogava o plástico fora, na beira do rio. O plástico vai para o rio. Olha que barbaridade. E aí esse plástico chega no ambiente, prende nos animais marinhos, que podem morrer afogados, ou ficar completamente deformados, podem morrer também, tentam ingerir, ficam com isso nas vias aéreas, respiratórias, uma tragédia. Esses animais ingerindo aqui, a gente vê tartaruga aqui, isso aqui no Rio de Janeiro, ela é ingerindo folhas que caem na água, mas tem lixo boiando junto. Então é um grande perigo. E grande quantidade de plásticos é recuperado no tubo digestivo de aves, de tartarugas e outros organismos. A ideia, eu, por exemplo, quando eu vou a uma praia, eu retiro todo o plástico que eu acho e levo para outro lugar. A Prefeitura do Rio proibiu o uso de canudinho. Olha que gravura bonitinha. A tartaruga nadando só tem canudinho. Quer dizer, resolvemos o problema. Mas olha aqui. Aqui você resolve se você tirar os canudinhos? Não adianta, tem que tirar o plástico todo ele tem que ser eliminado. Porque o plástico está em tudo, vários tipos de plástico, estão na vegetação, estão nos animais, estão no plâncton, estão no sedimento, estão no leito marinho. E o problema são os fragmentos, que são os microplásticos. Até o microplástico contamina o sal em várias partes do mundo. Então você vai consumir um alimento, aí você vai pegar o seu peixinho contaminado, coloca o sal, e aí junto com os grãos de sal, vocês veem aqui os fragmentos de plástico. E o que esse plástico faz conosco? O plástico inibe muitas células do sistema imunológico, ele atinge vários tecidos, causando câncer em diferentes órgãos, e ele infecta a gente por diferentes, ele nos contamina de várias formas. Mas o que ele faz com o ecossistema? A Amazônia não é o pulmão do mundo, o mar é o pulmão do mundo. O fitoplâncton, que é o pulmão do mundo. Acontece que o fitoplâncton é alterado pelo microplástico, ele forma agregados ou biofilmes, e esses biofilmes não exercem a sua função ecológica, porque o oceano absorve o CO2 através da fotossíntese feita pelo plâncton. Então, nós vemos aqui o zooplâncton, visto no microscópio, esses pontos fluorescentes, são partículas de plástico, que o peixe ingere o zooplâncton, e aí o plástico passa para o peixe. E aí a gente, peixe pequeno, é comido pelo peixe grande, e a gente come o peixe grande, o plástico também. E, bom, eu não gosto muito de peixe, mas o problema é que as vacas também comem plástico, então a gente não tem para onde correr. E pior ainda, o plástico tem cargas de superfície negativas, e os cátions de chumbo, mercúrio e cádmio se adsorvem por suas cargas positivas, aumenta a contaminação dos organismos. E aí, o mercúrio, o chumbo e o cádmio causam sérios problemas de saúde, problemas neurológicos, problemas ósseos, agressividade. Acredite-se que, inclusive, o chumbo foi usado como adoçante na Grécia Antiga, possa ter gerado o comportamento de Calígula e Nero. Imagina, até a história da humanidade foi afetada por isso. Então, eu queria só terminar essa correria, estou chegando, com essa, eu gosto muito dessa charge, perto da capa desse livro, A História das Coisas, que o bonequinho está levando aqui, recolhendo o lixo, e o outro está levando suas compras para casa, os mesmos produtos que estão indo para o lixo amanhã. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos
querendo ter o último modelo do celular tal, da marca tal, porque é o da moda, em vez de a gente pensar que menos é mais. É isso que a gente precisa desenvolver. E quando estávamos na Amazônia, nós encontramos essa folha de caderno que fala aqui em busca de soluções. O planeta Terra, que é o nome do nosso evento, com um curativo. Mas enquanto a educação servir de papel higiênico e o nosso meio ambiente for usado de maneira irregular, é muito difícil achar as soluções. Muito obrigado. Esses são os contatos do nosso projeto nas redes sociais. E estou às ordens para as perguntas de vocês. Obrigado.